Gênesis 19, versículo de número 12. Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas, todos quanto tens nessa cidade, tira-os para fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Está aí a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, nosso culto hoje na verdade é um culto onde nós temos como propósito fazer aqui uma busca ao Senhor, buscar a face do Senhor em favor da nossa família. Então é uma campanha voltada para as famílias. O tema desse culto é a minha família no altar de Deus. Minha família no altar de Deus. O título da mensagem para a nossa meditação hoje é: tens alguém mais aí? Tens alguém mais aí? Eu fico pensando, meus irmãos, se o culto de hoje aqui fosse uma campanha da prosperidade, como que os irmãos acham que estaria essa igreja hoje? E eu fico pensando quantos irmãos nossos que congregam conosco que poderia estar aqui buscando, colocando a sua família no altar de Deus, porque esse é o propósito do culto de hoje. Uma campanha de oração pela família. E muitos que congregam conosco, que poderiam estar conosco e não estão. E aí eu fico perguntando qual o valor que nós estamos dando à nossa família. Qual é o valor que nós damos à nossa família? Será que de fato nós amamos os nossos familiares? Porque aquele que ama de fato demonstra pelos gestos, principalmente de oração, de busca em favor da família, para que Deus possa salvar, para que Deus possa abençoar, para que Deus possa sustentar. O texto que nós lemos aqui, irmãos, fala de um drama vivido por uma família, a família de Ló. Ló, um servo de Deus, os irmãos conhecem a história, um servo de Deus que saiu numa peregrinação com Abraão, seu tio. Deus havia feito uma promessa a Abraão que iria abençoar, e o sobrinho entrou no meio dessa promessa aí e saiu caminhando com o seu tio Abraão. Só que chegou um determinado momento na caminhada que eles tiveram que tomar uma decisão, e eles precisaram de se separar. E Ló teve uma oportunidade.
uma oportunidade de escolher onde ele iria habitar com a sua família. E como é que ele escolheu? Aquilo que atraiu seus olhos. Ele olhou para a campina regada, maravilhosa, próximo ali, Sodoma e Gomorra, e falou assim: aqui que eu vou ficar e fincar estaca com a minha família, aqui que minha família vai crescer, meus filhos vão crescer. Ló fez uma escolha segundo a aparência. Meus irmãos, e como é perigoso escolher segundo aquilo que é aparente. Como que é perigoso. E muitas das vezes, por falta de discernimento e sabedoria, famílias estão sendo criadas em um ambiente perigoso, em um ambiente de risco espiritual, de risco de ser influenciada para as coisas que são contrárias à vontade de Deus. E as famílias muitas vezes estão sendo criadas nesse ambiente, quando o responsável por escolher e decidir aonde vai criar a família, que deve ser o cabeça do lar, o varão, o pai, o esposo, muitas vezes por falta de sabedoria, cria e escolhe criar sua família num ambiente perigoso, num ambiente de risco. E muitas das vezes os filhos vão sofrendo a influência daquilo que está à sua volta. O lugar onde Ló foi viver com a sua família era um lugar tão complicado, tão difícil, que Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado que estava imperando naquele lugar. Mas aí nós temos um exemplo maravilhoso, porque enquanto Ló fez uma má escolha, escolhendo a campina, o lugar perigoso para crescer, para ficar com a sua família, que agora corria risco, porque estava no lugar onde a cidade seria destruída, e a cidade destruída poderia atingir a sua casa, atingir a sua família, e Deus não queria isso. Deus queria preservar a família de Ló, porque Ló era um homem temente a Deus. Apesar de ter feito uma escolha errada, ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem que procurava ser justo. E por outro lado também nós vemos que Abraão não esquece de Ló, porque quando o Senhor falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, Deus revelou para Abraão que isso iria acontecer. Abraão logo pensou no seu sobrinho: e o meu sobrinho? E a minha família que está lá? E Abraão começou a interceder a Deus: Senhor, mas se tiver tanto justo lá, o Senhor vai destruir? Como que Deus olha o clamor do servo, daquele que é fiel, daquele que serve a Ele, daquele que preocupa com a sua casa, daquele que preocupa com a sua família. E Deus então decidiu salvar Ló e a sua casa da destruição. E é interessante, meus irmãos, que o Senhor enviou os anjos para ir lá avisar da destruição e tirar Ló e a sua família daquele lugar. E aí, meus irmãos, nós vamos perceber na história que
houve algumas resistências. Os genros, por exemplo, não quiseram sair, tiveram a oportunidade de ser livre do juízo que viria sobre aquela cidade, mas não quiseram sair. A mulher de Ló, ela começa a sair, mas o seu coração estava preso a alguma coisa do passado. E aqui, meus irmãos, nós vemos o perigo que é de a gente hesitar diante de um convite de Deus. Quando Deus quer nos conceder a bênção, quando Deus quer operar na nossa casa, na nossa família, quando Deus está fazendo um convite para a gente tomar uma decisão e sair daquele ambiente perigoso, de risco, para salvar a casa e salvar a família, e muitas das vezes é um apego ao passado, às vezes é um coração que ficou aprisionado por alguma coisa do passado. Foi a situação dessa mulher de Ló. Ela foi tão influenciada por aquele ambiente que o seu coração ficou lá. E todos nós conhecemos a história da mulher de Ló, porque a ordem do Senhor era sair dali, não olhar para trás, fugir, não olhar para trás, e ela desobedeceu a ordem de Deus, olhou para trás e foi transformada no estado de sal. E é interessante que o que aconteceu com a mulher de Ló, o Senhor Jesus, ele usa essa passagem para advertir os cristãos, dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló. O Senhor nos chama a atenção para esse episódio, para essa cena trágica de uma família, onde Ló, ele sai, mas a sua esposa fica para trás. Onde Ló, ele sai, mas os seus genros ficaram. E o Senhor chama atenção para o perigo de se apegar às coisas desta vida, às coisas deste mundo, às coisas que às vezes dominam o nosso desejo, o nosso coração. Porque quando ela olha para trás, ela revelou o que havia de fato no seu coração. As pessoas começam, existe um ditado que coração é terra que ninguém vê, não é isso? Ninguém pisa. O Senhor conhece o coração do homem. Muitas vezes o nosso coração, ele revela qual é a nossa realidade espiritual. Quando numa situação como essa, o coração da mulher de Ló revelou qual era a situação espiritual dela. Não basta viver de uma aparência religiosa, não basta ter aparência de piedade, não basta morar ou viver perto de alguém que é cristão de verdade, não basta fazer parte de uma família cristã. Isso não é suficiente. É necessário que cada um tenha a consciência da sua realidade diante de Deus e de como está o seu coração diante de Deus num momento tão decisivo como é o momento que nós estamos vivendo, o momento da última hora, onde o Senhor pode vir a qualquer momento para buscar a sua igreja. Os sinais estão aí, tudo apontando para um momento que aponta para o fim. Mas quantos ainda estão com o coração aprisionados no passado, vivendo de uma aparência de piedade? E a aparência de piedade, a aparência de religioso, não garante a salvação de ninguém.
E aí nós entramos, meus irmãos, num apelo que o Espírito Santo faz nessa hora, através desse texto que nós acabamos de ler. Há mais alguém aí? Há mais alguém aí? O Senhor está perguntando para cada um de nós: olha para a sua família. Há mais alguém na sua casa que ainda precisa sair do ambiente de risco? Há mais alguém na sua casa que ainda está aprisionada? Há mais alguém na sua casa que ainda tem hábitos que não glorificam o nome do Senhor? Que ainda está aprisionado num vício, num pecado? E o Senhor quer abençoar, o Senhor quer salvar, o Senhor quer libertar. Quando os anjos perguntaram: há mais alguém aí? É porque o Senhor queria salvar todos que faziam parte daquela casa, livrar todos que faziam parte daquela família. E aí o Senhor pergunta para nós: olha para a sua família, como eles estão? Há mais alguém que precisa ainda alcançar o que você alcançou? Nós que fomos alcançados pela graça de Deus, somos libertos do domínio do pecado. Quantos na nossa casa ainda precisam viver essa experiência e não viveram? E o Senhor nos convida a apresentar essas pessoas no altar do Senhor. O Senhor te convida a apresentar a sua casa no altar do Senhor nessa noite. Apresente alguém da sua casa, alguém da sua família que você queira apresentar. Esse é um culto onde nós estamos colocando a nossa família no altar de Deus. Então curva a sua cabeça, fala com o Senhor agora, esse é o momento. Eu quero dizer para você que você não precisa gritar para Deus ouvir. O Senhor ouve o clamor do coração. O Senhor ouve a oração que você está fazendo agora. O Senhor quer ouvir a sua oração, Ele quer dizer, Ele quer saber quem você vai colocar no altar do Senhor nesse culto, porque Deus quer abençoar. Busque ao Senhor pela sua casa, pela sua família. Não perca essa oportunidade que Deus está nos dando de colocar a nossa casa no altar do Senhor. Vamos ter um momento de oração silenciosa. Agora, um dos irmãos vai fazer uma oração em voz audível pelas famílias aqui representadas neste culto. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelas bênçãos dessa vida. Assim como o Senhor disse que quando nós nos salvamos, salvamos também a nossa casa. Abençoa, Senhor, nossos familiares, nossos sobrinhos, nossos filhos, nossos netos, todos aqueles que estão em nossas voltas. Tenha misericórdia de nós. Essa semana,
Jesus, eu recebi uma bênção, meu irmão. Meu irmão que está preso aqui pelo delito aí no Rio de Janeiro. Depois de mais de 15 anos, ele voltou para Jesus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. A minha sobrinha lá no Rio de Janeiro, meu Deus, que era casada com traficantes, recebia notícia também, os dois aceitaram Jesus. Oh, bendito Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A minha cunhada dele, meu Deus, a mamãe falou ontem para mim, ela telefonou. A Bebe fazia despacho na esquina. Tem 3 anos que ela está na igreja. Aleluia. Glória a Jesus. Foi impossível acontecer, meu Deus. Obrigado, Senhor. Abençoa as nossas famílias. Sim, meu Deus. As nossas vai ficar aqui iluminando, pedindo ao Senhor meu que Deus. proteja a nossa família. Sim, Em Jesus. nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Mais uma intercessão, meus irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós entregamos as nossas famílias em tuas mãos. Sim, meu Deus. Oh, Pai amado, aqueles que ainda não têm experiência contigo, Tem misericórdia, Senhor Jesus. que nessa noite o Santo Espírito possa incomodá-los. Sim, meu Deus, tem misericórdia. E essa experiência maravilhosa com o Senhor, porque o bem maior que nós temos aqui na Sim, terra, meu Deus. a parte de ti, Senhor, é a nossa família, Senhor. Oh, Nós Deus pedimos querido. a tua bênção para cada família aqui representada. Sim, Jesus. Se não puderam vir também, que o Senhor nos abençoe grandemente, porque o Senhor é um Deus amoroso, um Deus piedoso, Meu um Deus Deus. que ama a família. E eu tenho certeza que nesta noite, alguma família, tenho certeza que vai se render aos pés do Senhor. É, Senhor. Por amor a ti, Oh, Senhor. muito obrigado por tudo que Meu o Senhor tem Deus. feito por nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, E Senhor. amém. Amém, Jesus. Quem sentir no coração de orar, pode orar, irmãos. Glória a Jesus. Amém. Vamos cantar um louvor, irmãos. O tesouro tenho sim, tenho um tesouro dentro de mim. Meu tesouro tem muito valor. Esse meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Vale mais que o céu, vale mais que o mar, vale mais que o mundo, vale mais que glorioso, que glória sem fim. Esse meu tesouro é Jesus Cristo, que vive em mim. Glória a Deus, aleluia.